Fala com a Jesus. Glória a Deus, papai. Amém. Senhor, salva-me. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero levantar e orar, e ocupado eu quero estar, assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar. Conduzido a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim na vinha do Senhor. Assim que vai ser glória a Deus. Participava muito de negócio de televisão, essas coisas aí, né? Aí agora no TikTok eles estão pondo tudo esses negócios, né? Aí tava lá. Aí eu falei assim, era eu mesmo, eu tinha 24 anos, aquela coisa toda. Mas, amém, irmãos. Tudo que você fez no passado, né? É passado. Deixa no passado. Eu já fiz novela, já fiz filme, já fiz tudo, esses negócios aí do mundo, né? Hoje a gente está na presença de Deus, né? E Deus tem se agradado das coisas que a gente tem feito. Então, irmãos, até mesmo algum trabalho que eu tenho feito também pela sede, né? Algumas pessoas me olham até diferente. Não sou melhor que ninguém. Eu sou só um simples servo de Deus, né? Às vezes a gente vê as igrejas, irmãos. Os irmãos acham que a igreja está melhor agora, do jeito que está aqui? Ou quando tem bastante gente? O que a irmã acha? A palavra do Senhor diz: onde tiver um ou dois, É ali verdade. ele estará. Eu também acho. Pode ter a multidão e às vezes nem dá ouvido a palavra. O pessoal, basta cair uma chuva já não aparece, basta esfriar já não aparece. A igreja está esfriando, irmãos, e Jesus está voltando. Então ele vai vir buscar os verdadeiros adoradores, né? Em espírito e em verdade. Não olha para quem está do teu lado, quem pode estar vindo, quem não pode estar vindo. Vai orar por eles, né? Orar para que a igreja venha a crescer
quando a igreja está cheia, o pessoal está atrás do profeta, da revelação. A maior revelação é a palavra, a maior revelação é a Bíblia, né? E hoje você vê a gente olhando no celular e deixando a Bíblia encostada, né? Então é isso, irmãos. Deus ele tem preparado grandes coisas que eu tenho feito pela sede e algumas coisas que eu tenho me engrandecido, mas não para o meu ego, não por merecimento, porque Deus ele viu graça na minha pessoa e eu estou fazendo um trabalho excelente aí, né? Então, não para penalizar as igrejas, não é por isso, irmãos, porque se fosse para fazer assim, ia descer o cajado em muita coisa que a gente vê, né, que aconteceu e deixou de acontecer, mas é para crescimento, né? Então, por isso que muitas das vezes os irmãos não me vêem mais aqui, porque a vida está um pouco corrida para o meu lado. Estou trabalhando de sábado e está muito, a agenda é cheia. E não é fácil, irmãos. Você tem que bater cartão na empresa e fazer a obra também, né? E aí eu estou louvando nas igrejas, e aí eles me mandaram também eu visitar algumas igrejas, né? Então eu estou visitando algumas igrejas também. Por isso que os irmãos não me veem muito aqui também. Às vezes eu vou um pouco nele, ainda também vou ter que subir um pouquinho. Mas é assim, irmãos. Queria agradecer a oportunidade ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos seguir o Simão para trazer a palavra de Jesus, né? Senhor Deus, meu Pai Santo, eu oro pela igreja, Graças a Deus. poucas pessoas, meu Pai, não importa, porque a tua presença, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, usa o teu filho que vai falar com todos nós, no teu santo nome, no nome de Jesus Cristo. As palmas para Jesus, nosso Deus. Graças a Deus. A paz de Cristo Jesus. Vamos sentar, irmãos. Podemos dizer que estamos alegres, que o Senhor nos alegrou. Nos alegrou de uma maneira toda especial. E nós motivamos, nos sentimos motivados com isso. A alegria que nos traz segurança. A alegria que nos traz firmeza e motivos para seguir. Porque servir a Cristo, quando a pessoa está sozinha, Jesus já preveniu. Pode orar, pode meditar na palavra, pode ouvir hinos, testemunhos. Então a pessoa nunca está sozinha. Sempre ela está bem convertida, bem socorrida. Por isso que é importante, né? Às vezes você está só, mas aí você está meditando, está só examinando a palavra. E assim sucessivamente, nunca estamos sós, sempre estamos com Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Quero convidar a minha esposa para ter a sua participação. Hoje nós vamos já meditar na boa palavra de Deus, palavra que nos, cada momento a mais, ela vai nos fortificar. Estamos num tempo muito apropriado para servir a Deus e é importante que todos descobrem, não é? Descobre. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz e Senhor Jesus. Aleluia. Estava o servo do Senhor trouxe aqui a palavra para meditação sobre o primeiro mandamento, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo, a nós mesmos. E é o mais difícil. É o mandamento, quer dizer que é fácil é mais difícil. Porque hoje nós estamos vivenciando e vendo que até aqueles que convivem na mesma casa fica difícil, né? Porque cada um tem uma maneira de pensar. É filho que não compreende pai, é pai que não compreende filho, e está essa situação na terra. Então não está se cumprindo o mandamento do Senhor. Ele diz na sua palavra, amar a teu próximo como a ti mesmo. E hoje está difícil se cumprir esse mandamento. Porém, falamos somos servos de Deus, mas como que é servo de Deus se não amar o teu próximo? Então a gente tem que se humilhar diante do Senhor, pedir perdão
resgatou, o Senhor trouxe para a sua presença. Isso que é importante. O nosso passado é esquecido, o próprio Senhor disse. Glória a Deus. Vamos essa noite apresentar aquelas vidas que estão ali desabrigadas. Eu estava comentando com meu esposo, olha, tinha tudo, casa. As pessoas estavam saindo do seu trabalho, passando no supermercado, comprando alguma coisa para levar para suas famílias. E a tragédia aconteceu. Então, igreja, não estamos livres de acontecer qualquer coisa na nossa caminhada, no nosso caminho, né? Porque tudo está no controle do Senhor. As pessoas confiam tanto hoje na internet, porém, igreja, só basta faltar energia, fica sem nada. Você pode ter dinheiro no banco, você vai lá e não saca, porque acabou a energia, acabou tudo. Então, mas as pessoas colocam o seu pensamento nas coisas da terra. Ontem eu estava conversando com meu irmão, ele foi no banco lá na Bahia, sacou um dinheiro, não conseguiu porque estava sem energia, não resolveu o problema em fora, não resolveu o problema no correio, não resolveu nada. Sem energia, simplesmente. Porém, nós temos que colocar nossa confiança no alto, no Senhor, porque muitas vezes colocamos a confiança na força dos nossos braços, não confiamos no Senhor, e é por isso que está acontecendo tanta coisa, para ver se o homem acorda e pensa e sabe, só tem um, que é Deus, dono de todas as coisas, todo o poder está sobre a sua vida, sua mão. Então nós precisamos confiar mais em Deus. Glorioso Deus, aqui está a tua igreja. E nesta noite, Pai amado, pedindo perdão dos nossos pecados, nossa falha, porque pecamos sim, papai, no falar, no pensar, no agir. Mas nós temos um Deus santo, verdadeiro, poderoso. E nessa noite, meu Pai, te peço pelas vidas, meu Deus amado, para te encontrar aqueles que são, papai amado, naqueles hospitais. Papai, seja o médico, seja o Senhor nesta noite. Papai amado, com tuas mãos poderosas, visitando os que estão na UTI, na CTI, aquelas vidas desabrigadas, Senhor, coloca as tuas mãos. Aquelas mães, a família que chora pela perda dos seus entes queridos. Meu Deus e meu Pai, alcança nossas vidas, visitar nosso Brasil. Meu Pai, nossa nação, reprime os laços, cilados, pelo caminho. As autoridades, eu entrego elas nas suas mãos, meu Pai amado. Guarda nosso Brasil, guarda, Senhor, nossa cidade. Guarda a cidade de São Paulo, Senhor, tenha misericórdia de todos os estados, eu entrego nas suas mãos. Coloca as tuas mãos poderosas, Senhor. Jesus, sabrou que nós venhamos agir com sabedoria. A tua palavra nos ensina, Jesus amado. Para, meu Pai, nos arrependa dos nossos pecados, das nossas falhas. O Senhor trabalha em cada coração, meu Pai. Ali, meu Pai, em Crônica 7:14, o Senhor diz a tua palavra, que é para nós buscar, para nos arrepender, para buscar em primeiro lugar o reino do céu. Meu Deus, abre o entendimento da tua igreja, abre o entendimento dos teus filhos, Jesus amado, que nós temos o socorro bem presente, que é o Deus verdadeiro, Deus santo. Eu te entrego as famílias nas suas mãos, eu entrego a minha família, a família dos seus servos, meu Pai, abençoa, visita nossos netos, nossas famílias, Senhor, dá um grande livramento, faça com que eles venham conhecer a verdade, buscar a tua face, Jesus amado, porque os dias são maus, abençoa a nação de Israel e todas as suas da terra. É isso, Jesus, que eu te peço e te agradeço a todos os teus servos nessa noite da tua palavra. Abençoa essa igreja, abençoa tuas filhas. Aqueles que não puderem estar aqui, Senhor, vai com tua presença, ajudando eles, sustentando, repreendendo os lados, cilada. Pois tu és santo, verdadeiro, abençoa tuas servas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Divino que permanece para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Já vamos meditar na palavra de Deus, que é o que nos alimenta. Aqui no capítulo 20 do Evangelho, capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Vamos à meditação desta boa palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. 21 a 24. Aleluia. Vamos avaliar o tempo das profecias que predita por Cristo, o Senhor da glória. Lucas capítulo
vamos acompanhando pouco a pouco, passo a passo, para que sejamos bem informados, porque estejam muitas pessoas e poucas pessoas. Mas o importante é que estejamos bem informados sobre as profecias. Aqui no versículo 20, o Senhor deu um alerta, uma profecia nacional. Pode ver, as profecias, elas cumprem primeiramente nacional. Não sei se os irmãos sabem disso. Primeiro as profecias cumprem nacional. Aqui é nacional, em Israel. Depois aí vem a cumprimento mundial, para nós ter uma base exata dos fundamentos lançados pelo próprio Deus. É que ele dá um sinal para Israel na época da sua profecia. Mas quando vês Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade, não saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Aqui continua os sinais, que muitas vezes inverte a interpretação do versículo 23. Mas ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas, diz aqui a palavra de Deus, né? Ai das que estiverem grávidas e das que se amamentem, porquanto dias, porque haverá o seio, porquanto porque haverá grande aperto na terra. Dias de aperto na terra, porque haverá grande angústia sobre toda a terra. Diz aqui a palavra, não, sobre a terra e contra este povo. Aqui ele estava falando com o povo de Israel. Haverá angústia sobre esta terra e este povo. Então, no sentido gramatical, a palavra está falando primeiramente com Israel, analisando bem a palavra de Deus, né? Ira contra este povo. E cairão ao fio da espada para todas as nações, serão lavados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que cumpram o tempo dos gentios se cumpra. Isso aqui é a palavra, se completa, diz a palavra de Deus. Então vamos ainda no 25. E haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Diz aqui a palavra de Deus. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá novamente angústia das nações e diz aqui a palavra de Deus, em perplexidades pelo bramido do mar e das ondas, diz a palavra. Homens desmaiando de terror pela expectação das coisas que sobrevirão a muitos. Os poderes dos céus serão abalados. Diz aqui a palavra de Deus. Pode sentar que nós já oramos. Vamos meditar. As profecias elas se cumprem. Não sei se os irmãos sabem que as profecias primeiro elas começam em Israel. Todas as profecias. Tanto é que nós precisamos estar muito bem informados com a história e as histórias de Israel, para que possamos compreender melhor o que a palavra quer dizer. Quando Jesus, o Senhor da glória, estava sendo crucificado,
Israel recebeu, ele assumiu, melhor dizer, uma responsabilidade de castigar no capítulo 25, de 27 de Mateus, versículo 25. O povo disse: se esse homem não foi malfeitor, se ele não foi enganador, isso dizendo com Cristo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, como nós sabemos, testemunhamos que Jesus foi inocente. Ele foi assassinado, porque como inocente dos nossos pecados, foi morto. Mas Israel, naquela época, tomou uma atitude de uma interpretação contrária. Para eles não era o Cristo que eles esperam, mas na verdade é o Cristo que eles esperam, é o que já veio, já realizou a sua obra. Então, através de ter uma linha de pensamento contrário do que a palavra diz, até eles assumiram aquele castigo. Então, essa profecia, ela é atribuída a Israel primeiramente, porque Daniel já tinha profetizado no capítulo 12, versículo 12 em diante, já tinha profetizado sobre a desolação, o castigo de Israel. Porque os profetas de Deus, eles são muito bem convividos com as palavras, com os avisos de Deus. Avisos presentes, avisos futuros também estão com eles. Exemplos de passados também estão na profecia. Aí, por isso que aqui no versículo 20, Jesus disse: quando virdes, pois, Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação, a sua destruição. Quem vem acompanhando as profecias, sabe que esta profecia aconteceu no ano 70, que é a marca das profecias que nos traz uma segurança e os bons avisos. Então, no ano 70, na nossa época, não sei se os irmãos conhecem a história, já ouviu falar? Não? Ainda não? Então, é importante analisar bem. No ano 70, na nossa época, o exército romano entrou em Jerusalém, cercou Jerusalém. E aquele cerco estava justamente enquadrado dentro das profecias que o Senhor da Glória já tinha mencionado. Aí ele sabia que é chegada a vossa destruição. Então ele fez as dimensões referente àquele cerco. Então, os que estiverem no campo, não volte. Os que estiverem no telhado, segundo a palavra, não desça, porque aonde eles estiverem, ele seria captado, seria seguro. Porque essa profecia, todas as pessoas que acompanham as profecias sabem que foi acontecido a invasão através do Império Romano pelo general com o nome Tito. E eles invadiram a cidade, eles estavam no local de repente. Eles eram repentinos, muito velozes, atacavam de uma maneira que a pessoa já ficava detida sem poder se livrar. E aí aconteceu no ano 70, o exército romano entrou em Jerusalém, houve grande destruição. As mulheres grávidas foram cortadas pelo meio, os irmãos podem avaliar aqui, e diz a palavra: ai das grávidas e das que se amamentam. Porque quando há clima de guerra, principalmente de um exército estranho, referente a Israel, a primeira atitude que eles tomam é de matar as mulheres grávidas e deixar os homens livres para a guerra e futuramente apagar a memória de Deus sobre a face da terra. Só que nunca aconteceu essa profecia que o povo de Deus ficasse eliminados e não prosseguisse para frente, porque o povo de Deus é porta aberta e ninguém fecha. Aí aconteceu, as mulheres grávidas foram cortadas pelo meio
os jovens, a história mostra que foram levados cativos para construir, trabalhar no templo pagão em Roma, a palavra nos mostra. Eles deram sobre a cidade, demoliram o templo que estava aqui, não foi mais Salomão que construiu, mas o templo que foi construído, reconstruído para esperar a vinda de Cristo. Em Mateus ele fala da mesma história, de não ficaria naquele templo pedra sobre pedra que não se iria derrubar. Aí ele começou nessas menções e ele disse: olha, haverá aperto sobre esse povo, grande aperto sobre esta nação. Por enquanto, ele estava falando só com a nação de Israel. Depois ele dá prosseguimento ainda mais sinais, aqui no versículo 27. Depois que ele deu os sinais de Israel, aí ele entra no sentido dos sinais do universo. E o versículo 25, ele já dá os sinais que não é só para Israel, mas para o mundo todo, diz a palavra, porque haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, diz a palavra de Deus. E em Mateus fala que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, perderá o seu vigor, e as estrelas também cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. São sinais que vêm demonstrando o cumprimento das profecias, pouco a pouco e passo a passo. Agora nós analisamos que depois que houve aquela destruição em Jerusalém, no ano 70, aí começou já o movimento mundial, universo, o mar. Já acho mais uns 30 anos antes já tinha feito uma pesquisa sobre a invasão do mar. Então o mar ele está invadindo a todos os lugares, por todo lugar, aonde é propriedade do mar, e as pessoas, sem orar a Deus, sem uma orientação divina, vai construindo. E tem local, a ciência deveria mostrar isso, mas elas até sabem, mas não sei por que não mostra. Tem local que é propriedade do mar. Então, na vivência com a natureza, aquilo que é do mar, futuramente ele vai cobrando. Mesmo que descongelamento das geleiras, assim por diante, e a água vai se acumulando, mas a propriedade do mar ele vai requerendo cada momento a mais. Quando o povo de Babel foi construindo a torre, depois as cidades, Jeremias profetizou que o mar subiria sobre Babilônia. E para quem não sabe, hoje Babilônia já está 250 metros no fundo do Golfo Pérsico. Lá vejam bem, que as profecias, elas se cumprem de uma maneira infalível. Elas não se retrocedem, elas se cumprem plenamente. Depois nós vemos, aqui continuou os homens, e aí veio os catástrofes da natureza, igual hoje. Muitas pessoas talvez não vêm suspeitando que pode surgir catástrofe. É uma realidade, pode surgir catástrofe. Pode surgir, não está surgindo, como nós estamos vendo, os catástrofes. Homens desmaiando de terror. O que significa? Ou aceita Cristo ou morre assombrado. Não é aceitar Cristo por medo dele, mas temos que aceitar Cristo pelo amor que o Senhor nos deu. Mas a atitude de aceitar é a mesma que está escondido debaixo das asas do Onipotente. É o que está escondido debaixo da sombra do Altíssimo. Esse terror que vem sobre a humanidade refere-se que a pessoa desprovida, o ser humano tem medo. O ser humano tem medo excessivo. Mas quando aceita Cristo, o excesso do medo acaba. Só fica o medo humano, que defende a vida. Esse é o nosso escape, é a nossa segurança. Você não está pregando aqui com a mente lá no medo, no terror, porque esse terror já
foi eliminado pela presença do Espírito Santo de Deus. E assim nós vemos o motivo mesmo de servir ao Senhor, nosso amado Deus. Aí as potências do céu serão abaladas. As estrelas cairiam do céu, cairiam do céu. O sol, a lua perdeu seu vigor, a lua não dará sua luz. Esses sinais acontecem, sabe aonde? Primeiramente, na Europa. Acontece em Jerusalém. Jerusalém está na Europa. Não sei se os irmãos sabem disso, acho que sabem, né? No Oriente. Então, como sinal da vida de Cristo, sinal da vinda. E também nós temos uma boa informação na Bíblia sobre o povo da promessa. Mesmo que eles cometam grandes pecados, eles não são eliminados por Deus, mas são açoitados por Deus. Eles são castigados por Deus, porque Deus ama. Para quem não conhece a história, do anos 70 da nossa época, o templo foi destruído, como já disse, pelo Império Romano. E naquela época, Israel, que é a videira, ficou totalmente terra fraca, sem possibilidade de ação nem de reação, assim por diante. E aí, o que aconteceu? Israel foi levado cativo, como lemos aqui, por todos os povos. Foi levado cativo, foi espalhado pelo mundo, até o tempo, aqui diz o versículo 27, 28, até que o tempo dos gentios se complete. Agora vamos acompanhando as profecias, pouco a pouco, passo a passo. Israel ficou levado cativo sobre as outras nações no ano 70 até 1914. Foi aonde a história mostra que deu o cumprimento da primeira profecia. Porque Israel recebeu novamente a ordem para voltar para o seu país. Quer dizer, que um dos grandes sinais da volta de Cristo é marcado nas profecias relacionado ao povo de Israel. Não sei se os irmãos sabem disso, mas Israel é considerado na Escritura como o relógio de Deus. Pode avaliar, quando Deus criou o homem habitou aonde? No Éden, lá em Bagdá, Israel. Quando o homem pecou lá também em Israel. Quando Jesus foi morto em forma de cordeiro para retificar o homem novamente que tinha caído, foi lá em Jerusalém. Naquele mesmo local. O dilúvio, as escavações, um pouco de posição geográfica, mas a história está por ali. Aí, quando Jesus nasceu, ele nasceu aonde? Jerusalém, não foi isso? Ele subiu para a glória de Jerusalém, para a glória. Ele subiu. O Espírito de Deus inaugurou a chegada dele aqui na terra, nos corações, lá em Jerusalém. Tudo está condizente com Jerusalém. É uma meditação e ela suaviza totalmente a mente, as nossas mentes. Então, quando vamos ler as profecias, também estamos com base nos acontecimentos, uma profecia igual esta, nos acontecimentos de Israel. Mas no ano de 1914, houve a primeira reunião para que Israel recobrasse a sua pátria, voltando para Sião, que está em Jerusalém. E assim aconteceu. Quando houve aquela concordância das nações, assim por diante, primeiro da ONU, Israel já estava direcionado a voltar para o seu país. E como a natureza ela tem a ver relacionada em movimento profético, tem ou não? Ou não tem? Quando Jesus estava na cruz, o que aconteceu? Houve movimento na natureza ou não?
do sol, desde o meio-dia até as 3 da tarde, por causa do movimento da profecia. Ali, quando olha no sentido único, tanto o sol como as trevas, o terremoto, deu a entender, deu-nos a compreender a todos, presta atenção, morte igual esta, nunca ouviu na face da terra. Nunca ouviu dizer que um homem morre ao olhar terremoto, escuridão do sol. Não houve isso, né? É o véu rasgando. Então, todo o efeito da natureza, ele condiz com os acontecimentos das profecias. Isso é importante para nós estarmos bem orientados. Agora, no ano de 1914, agora estava concretizado Israel, confirmado Israel para voltar para a sua pátria. Eles estavam totalmente desmotivados dela. E com aquele acordo, aconteceu, o sol escureceu, as potências do céu se abalaram. E também, a história conta que as estrelas caíram, assim por diante. Sinal das profecias relacionado ao povo de Israel, como se fosse nós pregando a palavra, como se fosse um relógio de Deus, olhando os pontilhos e o horário, assim por diante. Em 1935, a história mostra que o sol também escureceu. E as estrelas caíram, os mesmos sinais sucederam, porque houve mais um reforço da União das Nações Unidas, para que Israel fosse cada vez mais repatriando a sua pátria, cada vez mais se tornando mais garantido o seu local. Aí aconteceu todos esses acontecimentos. E nós, quando o Espírito de Deus veio sobre nós, na época das profecias de hoje, qual é o nosso despertamento? É exatamente fazer o que Jesus dizendo. Quando vim de Jerusalém, cercado quisesse saber que chegar a nossa desolação, mas a palavra de Deus em Mateus, na sequência, diz assim, não é? Olhai para Israel. Capítulo 24, 33, na sequência. Olhai para Israel, aprendei o movimento causado na nação de Israel. Quando vê tudo isso, sabei que a volta de Cristo está próxima. Israel lá não está falando, Israel está falando a figueira, com uma figura de linguagem. A figueira representa a nação de Israel. Os ramos tenros, significa a nação enfraquecida. Os ramos com folhas representam que brevemente Israel produzirá frutos, tendo a aceitação do Messias. Isso nos traz muita maravilha, porque uma coisa que Israel não sabe que é esse Messias de hoje, o seu Cristo prometido que está conosco, nós já estamos pregando para eles. E Jesus é o único que está revelado na Bíblia, na Sagrada Escritura, na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aí a palavra nos diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Hoje, irmãos, referente ao sinal da volta de Cristo, não tem nação do mundo ou Nações Unidas ou em concordância para destruir, para tirar Israel do seu lugar. Não tem quem possa tirar. Isso é um sinal, é um alerta muito grande para quem? Para nós. Porque o Senhor da Glória expressou que Israel seria uma pedra pesada para todas as nações, e todos quantos irem contra Israel serão exterminados. Em Zacarias 12, versículo 3, diz a palavra de Deus. Olhe bem, então hoje a nossa expectativa nas profecias, que já estão acontecendo constantemente, é uma visão que nos traz muita segurança, devido tudo que Deus fala
oficialmente classificado como sociedade amigo de Sião, ou seja, o povo de Sião estão lá em Jerusalém, e aí agora a natureza está convulsionando novamente, não somente um sinal para Israel, mas também um sinal para os princípios do juízo de Deus, referente ao quê? Pecado. E hoje nós vemos no exército que Deus colocou na terra, e depois de Israel ele colocou outro exército na terra. O exército que Deus colocou na terra, primeiro foi Israel, e segundo nós somos membros do exército de Deus aqui na terra. Nós, você, temos que alegrar com isso. Seja jovem, seja mais idoso, mais idade média, nós temos essa honra importante de fazer o exército. Por isso que não pode o cristão orar de uma maneira e outros de outra, porque o exército não se levanta contra outro. O exército protege o mesmo exército do corpo. E esse exército de Israel, ou de Deus aqui na terra, é a igreja de Cristo. Glória a Deus! A igreja de Cristo tem que sentir firmeza na época, em todo o tempo. Por que sentir firmeza? Porque Ele agradou em dar-nos o reino, em dar-nos a segurança, dar-nos a firmeza plena. Agora, Israel está lá posto como o exército de Deus aqui na terra. E a igreja de Cristo como esse exército aqui. Lá no céu, Deus tem o exército de anjos. Aqui na terra, Deus tem 3 exércitos: Israel, a igreja e a natureza. Agora, hoje, os tornados e tantos outros, vulcão de fogo e assim por diante, tantos ciclones que estão aparecendo, é Deus entrando em ação, usando o exército da terra para o princípio do juízo. Só que os cristãos ficam firmes na palavra. O excesso do medo desapareceu. Agora fica o medo humano. Me lembro que um homem disse assim, mas eu estou tão alegre, estou com paz. Por que você está alegre, Simeão? Porque eu já estou morrendo, mas morrendo com Cristo. Oh, glória! Lá no capítulo 2 de Nascimento de Cristo, de Lucas, Simeão disse, olha, desperta o teu povo que eu servo em paz. Sabe o que é paz? Paz é um consolo incomparável que nada mais se abala. Olha para a glória e sinta esta paz. É muito lindo a palavra do Senhor nosso Deus. Agora eu quero resumir com a leitura do Apocalipse capítulo 8. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, versículos 3 até o 5. Apocalipse. Vamos analisando a palavra de Deus, que é alimento para nós de uma maneira toda especial. Conviver com a Bíblia, capítulo 8 do Apocalipse. Vamos ver os versículos. Tem o título até, depois tem o significado da palavra de Deus. Aleluia. Encontraram? O cordeiro abre os 7 selos. Vamos meditar até no versículo 5. Depois, já nesse final do trabalho. Mas o trabalho do Senhor é tão bom que você começa a falar. Cada vez você vai crescendo. Crescendo no entendimento, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo no ânimo. E as crises humanas vai ficando pormenor. E agora vai cada vez mais apoderando dos perseverantes. Não sei se o irmão quer ler para nós, irmão. Vamos ver aqui.
quando abriu o sétimo selo, o cordeiro abre o selo, o sétimo selo. O cordeiro abre o sétimo selo, diz aqui a palavra. E quando abriu o sétimo selo, fez de silêncio no céu por meia hora. Só que meia hora, irmãos, não é meia hora, 30 minutos. Meia hora de Deus é mais de 40 anos. Sabia? É 8 quanto? 8 primeiro. Isto. E a meia hora de Deus é mais de 40 anos, sabia? 40 anos, mais. Dá 41 anos, 6 meses e alguns segundos, minutos e segundos. Para quem não sabe, porque um dia para Deus é como? Você divide um dia, um dia de Deus com 1000 anos, e um ano é 12 horas, não é 24 igual o calendário gregoriano mostra. Então, você faz essa divisão importante e encontra aqui por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E lhes foram dados 7 trombetas. Foram dados 7, aí as trombetas tocam, você não ouve, mas o movimento da terra mostra. E quem vai mandar a Bíblia sabe qual a trombeta que está tocando hoje. Nós vamos analisar aqui esse trabalho do homem. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de quem? De todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante de Deus. Por isso que o coração, ele precisa ser limpo na oração. E em todos os seus aspectos, porque a oração, ela é misturada com o incenso do Antigo Testamento. E o incenso do Antigo Testamento significava a apresentação de Deus em oferta de cheiros pura e suave. E hoje o incenso é a oração cheiro diante de Deus, e ela funciona. A oração funciona. Olha o versículo 4, diz a palavra de Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações de quem? Você ora pedindo a Deus justiça, que Ele faça o que é correto, e Ele ouve. Por isso, quando nós somos às vezes afrontados por algumas coisas, nós devemos expressar, entrega nas mãos de Deus, não use vingança de você mesmo. A oração subiu, Deus ouviu, Deus é justo. Agora o que acontece no versículo 5? Depois o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e o lançou sobre o quê? E houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Houve um movimento na natureza, o que está acontecendo? Vozes de clamor, vozes de anjos, vozes de Deus, vozes de clamor àqueles que estão fora do conceito da palavra até, e às vezes humanamente até os cristãos também são destruídos, mas a alma fica salva. Então o anjo cai um pouco daquele incenso com as orações, fogo do altar, e de lá de cima ele faz o quê? Ele faz isso, ó. Joga na terra, a terra estremece, o petróleo foge do lugar, há o terremoto, há tremor, há vozes, há trovões. Depois que Adão pecou, ainda ficou o mundo 2000 anos sem trovões. O povo, debaixo da longanimidade de Deus, para que se arrependesse.
morreram antes do afogamento. De medo, porque ela nunca viu a voz de Deus retumbar pelo trovão, repreendendo e trazendo juízo para a humanidade. Hoje os trovões retumbam, relâmpagos, muitos raios, avisos. O pecado está assolando a terra. Deus está avisando por meio dos mensageiros e por meio da natureza. Arrependa e chega a mim para ser livre do excesso de medo que começa a debilitar a mente da pessoa e acaba num desaboro terrível. Então, estar com Cristo é a melhor atitude, é a melhor coisa. Quando nós vemos aí que hoje é inevitável os desastres que estão ocorrendo, mas tem uma finalidade. Os anjos vão tocando as trombetas, não é? Vão tocando as trombetas e o universo vai? Ou não? Verdade. Se comovendo, se estremecendo, se desmontando, desmoronando. Aqui na quinta trombeta do Apocalipse, aqui mesmo bem pertinho nesse capítulo 9, e versículo 12, diz aqui a palavra, versículo 11, diz a palavra de Deus, né? E tinha sobre si rei, anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que traduzido para o português é destruidor. Hoje a quinta trombeta ela demonstra a destruição de tal maneira que só não vê quem não examina a palavra. Destruição na criatura, destruição no sol, nas estrelas, na natureza, na moral, destruição na ética familiar. Os filhos os pais já não podem mais recolher os filhos como se deve, porque agora os filhos já não pertencem, os pais pertencem ao governo. Então os filhos também, uma grande parte, já não tem a tradição dos pais, já tem a tradição da inversão de valor. Não é os pais que falam primeiro, agora é os filhos, invertiu, destruição. Nunca se viu uma época de tanta depressão, estresse generalizada, aonde começa a destruição do homem, pela mente, aonde todo o corpo sofre. Destruidor Abaddon e Apolion, em hebraico. Por que em hebraico? Porque a origem da palavra foi escrita. E por que em grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Em hebraico, Abaddon significa tempo de destruição. Não precisa detalhar muito, porque nós vamos como está a situação. E Abaddon vem porque aonde o Novo idioma em que o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas o hebraico é a língua original do povo de Israel, e essa língua hebraica traz uma definição de correção de erros gramaticais, erros de tradução. Agora nós estamos aonde? Onde nós estamos hoje? Nós estamos debaixo do juízo de Deus ou não? Da misericórdia. Não, nós não. É maravilha. Nós não estamos debaixo do juízo de Deus, não. Nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Aleluia. Compreenderam? Porque os sinais denotam a ira de Deus. Só que a palavra diz no capítulo, não vou nem ler, já vamos terminando, no capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 9. Porque Deus não nos chamou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Glória a Deus! Então nós estamos debaixo da vontade de Deus. Maravilhoso. Maravilha! É importante nós compreender isto. Ele não, quando a pessoa aceita Cristo, ela já está isenta do juízo. Agora ela é levada a conhecimento dos anjos e haverá festa lá no céu. Glória a Deus! E haverá festa também aonde? Aonde? Aqui na terra. Você está alegre porque o irmão está salvo ou não? Eu estou alegre porque eu vejo o irmão aqui salvo. É alegria aonde? Na terra.
E é ligado essa alegria na terra, lá no céu, porque os anjos estão alegres também, porque foi apresentado a eles pessoas que foram salvas, e lá eles farão festa. Que Deus continue abençoando. Como é bom ir, né? Mesmo que não tenha muitas pessoas na igreja, que seja Jesus, Jesus está interessado a pregar para quem gosta de ouvir. Oh, aleluia! Ele está interessado. E resumindo a história como a história de Nicodemos, Jesus estava sentado numa cadeira, Jesus só tinha uma cadeira na morada dele, sabe? Onde ele morava. História, que é história? História do personagem. Quem conhece a história do personagem? História de Elias, história de Ruth, história de Eli, história de Débora. Buda, quando você vai pregar a palavra, tem os personagens escritos, até no nosso ministério mesmo tem revistas sobre a história dos personagens. Conheço 2 revistas sobre a história dos personagens. Então conta. Aí história do personagem. Então Nicodemos era um homem de alta posição. Aí ele foi ter com Cristo de noite. Ele era um homem que tinha preparo dado pela matéria humana e dado por Deus. Tanto é que Jesus disse: Nicodemos, tu és mestre mesmo. Só te falta entender isso aqui do nascimento. Não foi isso? 3.000. Aí chega aquele homem tão bem trajado, rigorosamente, bem ético, e Jesus sentado na cadeira. O que aconteceu? Jesus carpinteiro, né? Que profissão era de Cristo? Carpinteiro é uma profissão que, para intelectualidade alta, é uma profissão simples, que não era tão exata. Aí era bem o deputado federal, estou falando sobre Nicodemos, se fosse hoje, um deputado federal falar com o carpinteiro. O carpinteiro sentado na cadeira, Nicodemos não pediu nenhuma honraria de referência. Sabe o que Nicodemos fez? Chegou e já prostrou os pés de Cristo. A humildade. Prostrou os pés de Cristo. Cristo aceitado, ele disse: tu és filho de Deus. Mas ele aceitou Nicodemos, porque Nicodemos veio com aquele gesto prático de humildade. Irmão, um deputado não vai se inclinar diante de um servente de restaurante, de pedreiro, como se diz, ou um carpinteiro, o senhor deputado federal, assim por diante, senador, não é isso? Premier, como diz, pessoa de alta profissão, prostrar diante, não. Mas essa é a descoberta da glória de Deus aí. E aí acontece: Nicodemos enquadrou-se debaixo da misericórdia de Deus, e não da ira. E Deus abençoe. Nós estamos debaixo da misericórdia ou debaixo da ira? Misericórdia. E por o que misericórdia? A palavra vem de 2 frases. Misericórdia é isso. Vem de miséria para corpo. A pessoa está em estado de miséria, tomado pelo pecado. Ele se arrepende, chega até Cristo. Cristo apanha aquele ex-miserável, perdoa os pecados e passa a carregar dentro do coração dele, de Jesus. E coloca a palavra dele dentro dos nossos corações. E coloca a nossa vida dentro dos corações de Cristo. E ambos se tornam amigos. Oh, Deus maravilhoso. Que essa palavra continue em cada coração. A palavra ela não discrimina pessoas. Ela não julga segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E Deus continua abençoando, não tens abençoado. E se alguém trouxe a sua oferta, presente a Deus, já vamos daqui a pouco agradecer a Ele por esse culto maravilhoso. Culto instrutivo a Cristo, verdadeiro culto de cura divina, onde começa a cura pela alma, pelo ministério da palavra de Deus. Se você trouxe a sua oferta, apresente em ação de graças, mas a Bíblia diz na maior oferta, não fala? Qual é a maior oferta?
os envelopes? Se um ser humano não for a mão, ele não sai da lugar. Deus nos deu tanta honra que todos esses vasos, envelopes, no colo, nada se move se não for pelas nossas mãos. Olha a honra que Deus nos deu. Ei, que maravilha! Não é isso? Ela falou que queria você pregando escola dominical. Olha, Escola dominical. Você querendo ser, né? isso. Porque o ministério da palavra é um ministério de crescimento para cima e para baixo. Você pregando e explicando o sentido da palavra. Faz o contrário, fica uma emoção e não funciona como se quer. Chegou um pouquinho atrasado, porque eu pensando que a palavra é muito importante, né? Porque aí está toda a revelação de verdade, porque às vezes tem muitas pessoas que elas dão a revelação, mas muitas vezes não é do Espírito, né? Não, a Sai do revelação. coração enganado, né? A revelação. Mas a maior revelação é essa, e como o Senhor só prega, aí é mais importante para a gente. Aí eu falei, eu estou atrasado, mas eu vou saber que era o Senhor que estava aqui hoje também. Isso é o que vemos. A pregação é mais A importante. maior revelação está lá. Muito E a importante. menor? Não existe. E a menor revelação? Não existe. Por isso que você está pregando, sabe que a revelação da tradução ela tem 3 qualidades. Dom de revelação possui 3 qualidades: sabedoria, discernimento e ciência, que é a mesma que prudência. Se a pessoa não usar essas 3 qualidades, e a interpretação dentro da palavra é versículo livre, interpretado, compreendido e transmitido. Aí que é a verdadeira revelação. É o que nos quer. É coisa tremenda. Estamos debaixo da ira ou debaixo da graça? Isso, a graça ela é animadora, reanimadora, edificadora e conservadora. Oh Deus, receba sua oferta dos céus, que o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Quem pode ajudar com as ofertas e já vamos fazer a oração. O agradecimento a Deus que Ele nos deu de maneira toda especial. Devemos orar com o coração limpo ou com o coração cheio de mágoa. Quem ora assim quem precisa aprender que a oração não chega, não passa a atmosfera, ela cai na terra. Em vez de ir para o trono, vai para a terra, e a terra vai ser queimada. Lembra lá da mulher que foi acusada supostamente de adultério, mas o homem não estava aí, Jesus escreveu o quê? Aonde? Na terra. Na terra. Agora os que são sábios, ele escreveu aonde? Escreve no livro. Vamos agradecer a Deus. E a palavra mágoa quer dizer água podre, água que cheira mal, água apodrecida no coração, por isso chama mágoa. Mágoa é a água estragada. Vamos agradecer a Deus. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor, mais também. Assim como a luz dos céus, luz da demanda em paz, com a tua infinita graça, Senhor, a tua santíssima misericórdia, apresentamos a nossas famílias, os teus servos, Senhor, da glória, a nação de Israel, o nosso país, todos os países, Senhor, algo que não estamos pedindo, mas o Senhor é poderoso para nos dar como for necessário, para nós, em Cristo Jesus, Senhor amado. Amém. E graças a Deus. A paz de Cristo Jesus. Diz amém. A paz do Senhor Jesus. A graça de Deus. Se os seus irmãos quiserem, não tem que abrir, se quiser receber o São Prazer, que venham. Qual é o seu? Você o quê? Venham, paz, pela graça divina, Senhor, pelo poder divino. Maravilhoso.
Senhor, pastor Ed, Deus abençoe.